Salve, salve galerinha do 9º ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico de Filosofia para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que tenhamos uma manhã de muito conhecimento, muito aprendizado, estudo, crescimento físico, intelectual, espiritual e moral. Desejo que o amor do Pai também abençoe e guarde cada ente familiares de vocês, ok? Meus filhos, hoje, como já é do conhecimento de vocês, nós já concluímos, não é, o nosso conteúdo, a nossa unidade 2 do nosso material de filosofia para a segunda avaliação. Então, nós vamos agora fazer duas pequenas revisões, tá? Então, vamos dividir o material que já trabalhamos em duas pequenas revisões, para que assim a gente possa, não é, fixar, não é, com mais eficiência o que trabalhamos, o que estudamos no decorrer desse período, tá? Então vou dividir nossa revisão do capítulo 7 ao capítulo 8 e o segundo, não é, vídeo de revisão eu trabalho do capítulo 9 ao capítulo 10, ok? Então, essa aula, de modo especial, ela está voltada para o nosso canal da escola, para os alunos que não assistem, não é, ou não assistiram a nossa revisão maior, não é, mais aprofundada no MET, tá? Então, meus filhos, ainda vamos trabalhar o capítulo 7, democracia, escravismo e imperialismo. Então, nós trabalhamos nesse capítulo o conceito de democracia e vimos aonde a democracia surgiu, aonde a democracia ela foi exercitada, não é, uma democracia direta, compreendemos a sua evolução e discutimos aqui no Brasil a nossa democracia, não é, indireta ou simbólica, como a gente pode também pensar, ok? Então nós vimos que a democracia ela é também, assim como a filosofia, um fato grego. Ela surge, não é, na Grécia, a partir do desenvolvimento econômico, desenvolvimento político, cultural, intelectual, não é, do contexto. Então nós vimos que a filosofia surgiu na Grécia por uma questão, não é, geográfica, tá? Podemos dizer assim, e com a conquista, tá, da filosofia, com a conquista da própria Grécia, vai surgir também depois uma forma de econômico que não é mais como a que era cultural, que era uma economia embasada, alicerçada no escravismo, tá? Então, vimos isso, que depois o escravismo, que era uma questão muito mais cultural, vai passar a ser um escravismo comercial, tá? Então, a democracia ela vai surgir a partir do momento que vai havendo esses movimentos, essas mudanças, tá? O escravismo próprio, a economia antes do escravismo comercial, não é? Ela era uma economia mais voltada para a questão da agricultura, né, colonial, e depois, quando vai haver as guerras expansionistas, essa democracia, esse escravismo vai mudar, não é? Então as próprias colônias, as cidades vão sendo conquistadas pelas maiores, e justamente com essas conquistas, não é, vai havendo agora também um comércio de escravo. Então o escravo vai passar a ser uma moeda de troca, tá? E é justamente aí, no período de Péricles, que vai surgir o imperialismo, onde de fato, né, vão investir diante de uma identidade política própria da Grécia, né? Então vão formar os verdadeiros impérios. Então nós temos que compreender que a democracia direta de Atenas, aqui é o central, né, que a gente deve entender, que a democracia de Atenas ela não era uma democracia hegemônica, tá? Não era uma democracia que abarcava a totalidade. Então a democracia era de uma minoria muito restrita, mas que essa minoria que fazia parte da democracia, ela tinha voz, tá?
ela tinha vez, ela tinha escuta. Então, nós temos que compreender também pelo número restritos de pessoas que faziam parte da democracia, por isso era muito mais fácil exercer a democracia direta, tá? Então, essa democracia, para que pudesse fazer parte dela, o cidadão deveria, não é, ser maior de idade, tinha que ser filho de pai e mãe de cidadãos atenienses. Se um só fosse ateniense, gregos, né, ateniense, não seria, o filho não seria considerado cidadão. E depois o próprio status, né, também econômico, influencia sobre isso. E ficava de fora da democracia quem era de menor de idade, mesmo que fosse filho de pai e mãe ateniense, ficava fora da democracia todas as mulheres, independente, não é, se fosse filha de cidadãos atenienses, se fosse ateniense, e, por cima de tudo, independente da idade, tá? Mulher não fazia parte da democracia, assim também como ficava fora, não é, da democracia quem era de menor e quem era estrangeiros metecos, tá? Então, a democracia ateniense, ela era uma democracia direta, mas muito restrita, tudo bem? E nós discutimos isso na nossa aula, isso é importante para vocês saberem. Então, resumindo isso, talvez 10% da população apenas fazia parte da democracia, tá? Então, a questão democrática, as pessoas que faziam parte da democracia, elas eram aquelas que geria a política, era aquela que geria, não é, o Estado. Então, as discussões políticas, elas aconteciam, não é, em assembleias públicas nas ágoras, tá? Então, as eclésias, não é, aonde também escolhia as pessoas que iriam fazer parte, não é, dessa democracia, ela se dava por uma questão de sorteio, como a gente já viu isso no material de vocês. Então, nós temos que compreender que a democracia ateniense, ela tinha um alicerce, ela tinha uma base, tá? Então, para que poucos chegassem ao poder, para que poucos pudessem estudar, para que poucos pudessem ter tempo, não é, para o ócio, para o estudo, era necessário que muitos o mantessem mantesse a cidade, mantesse o Estado. Por isso, um fundamento da democracia ateniense, da democracia direta, é o escravismo. Tá? Então, para que o filósofo, né, viesse estudar, era necessário que o escravo trabalhasse com o seu próprio corpo, né, com o seu próprio suor. Tá? Então, vocês têm que entender que a democracia ateniense, o alicerce dela, o fundamento dela, não é a maioria, como é o caso que nós temos hoje no Brasil, né? Então, a democracia na nossa concepção hoje, é o governo de todos e para todos, né? O governo do povo, com o povo e para o povo, tá? Na ateniense não era assim. Então, o alicerce dela, fundamento que mantinha, para que ela viesse de fato existir, era necessário, na concepção da época, o escravismo, tá? Então, nós temos que compreender que, apesar de ser um número bem restrito, tá? Uma democracia muito excludente, mas ela teve grandes resultados, ela trouxe grandes conquistas até o nosso tempo atual de hoje, tá? Então, hoje nós temos uma democracia representativa, onde todos fazem parte, não é, do sistema democrático, da forma democrática, mas nós não temos vozes, não é? Nós não temos nem ouvidos, tá? Então, a nossa democracia, ela passa a ser uma democracia mais simbólica até de que representativa. Tem muitas vezes que as pessoas não sabem, não é, nem os seus direitos, tá? E os seus deveres no questão democrática. O dever de escolher o seu representante, mas também o dever de fiscalizar, tá? Esses representantes, se de fato estão representando os seus, não é, os seus direitos, né, os seus ideais, tudo bem? Então aí nós temos o segundo capítulo de vocês, o capítulo 8, que é dividido em dois capítulos, né, o 8 e o 9. Nós temos aí Sócrates, Platão, os sofistas, Sócrates, Platão e a tarefa da filosofia. Então aqui hoje vamos trabalhar só o 8, na próxima aula a gente vai dividir esse conteúdo, tudo bem?
Então aí no capítulo 8 nós vamos tratar sobre os sofistas Sócrates e Platão, tá? Então quem são os sofistas, professor? Nós vimos que os sofistas eles são um grupo de filósofos, um grupo de pensadores, tá? Que foram aqueles primeiros homens que criaram a profissão de professor, também as profissões dos advogados, tá? Então, os sofistas eles eram mestres da retórica. Era alguém que manuseava, não é, com perfeição a arte da retórica, tá? Então, eles tinham o poder da persuasão, eles persuadiam as pessoas. Então, era lógico que ele estava inserido no Estado, não é? Que o sistema político era um sistema democrático, então os filhos, não é, dos cidadãos que tinham condição, tinha que subir ao poder político, e não tinha como subir ao poder político a não tendo conhecimento e falando bem. Então os sofistas cobravam para educar esses jovens, e cobrava caro, né? Só que os sofistas eles vão ter um confronto com o Sócrates, porque o conhecimento vendido pelos sofistas não era um conhecimento ético, não era um conhecimento, não é, pautado diante dos valores morais socráticos. Então, os sofistas eles visavam muito o lucro, visavam muito o dinheiro. Então, eles cobravam, não é, para ensinar, mas só que eles não cobravam para ensinar um ensino, né, universal. O que mandava era que você pagasse. Então eles eram capazes de transformar uma verdade em uma mentira, e uma mentira em uma verdade, desde que você pagasse ele para fazer isso, tá? Então para os sofistas não existe verdades, não é? Não existe uma ética universal. Para eles tudo é uma questão de convencimento, tá? Tudo é uma questão de persuasão. Porque para os sofistas o homem era a medida de todas as coisas. A medida é essa, o homem é a medida daquilo que é, daquilo que ainda não é, tá? Então, e aquilo que ainda poderá vir a ser. Então, o homem, ele é a medida de todas as coisas. Nessa concepção, os sofistas eles eram muito relativistas. Então, aí é que vai entrar discussões de Sócrates com esses filósofos, né, com esses pensadores. É lógico que o próprio Sócrates e Platão vão até chamar os sofistas de falsos filósofos, não é? Então o Sócrates ele vai pautar a questão filosófica diante do aspecto da moral e da ética, tá? Então o Sócrates ele vai contra o pensamento dos sofistas, vai apresentar um conhecimento, tá, público, tá, universal, conhecimento que deve ser ensinado para o rico, deve ser ensinado para o pobre, e por cima de tudo, que ele não vai cobrar para ensinar. Então ele vai sair nas praças públicas ensinando, educando os jovens, tá? E os adultos, utilizando lá o seu método da maiêutica socrática, não é? Que é o método socrático de fazer o sujeito, fazer o aluno, o discípulo, parir as ideias, parir o conhecimento, o saber que estava dentro de você. Então, isso vai custar caro para Sócrates, né, porque ele vai ser condenado à morte com o crime de corromper a juventude, não é? Corromper a juventude é passar conhecimento, passar instrução, saber para a juventude. Entre esses jovens, o próprio Platão, não é? Que foi... Na família era visto alguém que ia ter uma ascensão política, mas acabou sendo persuadido por Sócrates e vai se tornar o grande discípulo de Sócrates, tá? Então nós temos aí o Platão, que o Platão vai ser o seguidor do pensamento de Sócrates, então vai manifestar, né, vai apresentar as ideias de Sócrates, vai escrever tudo sobre ele. Mas vai ter também influência de Aristóteles e também vai ter os seus próprios pensamentos autônomos, tá? Então, assim como Sócrates, Platão acredita, não é, que o homem ele é dotado de corpo e alma, tá? Ele tem duas dimensões, ele tem uma dimensão dual, e que a essência do homem, assim como para Sócrates, é a sua alma. Então, toda a educação, todo o saber para Platão é aperfeiçoar ou alimentar, não é, o homem a partir da sua alma. Então Platão ele vai dividir
a realidade, né, em dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível. Então, para Platão, não é tudo que existe no mundo, nesse mundo onde nós estamos inseridos, é cópia daquilo que existe no mundo inteligível. Tá? Então, Platão vai dizer que tudo que nós já sabemos, ou que nós ainda vamos a descobrir que sabemos, nós já contemplamos isso lá no mundo inteligível, no mundo das ideias. Não é? Então, a educação, assim como para Sócrates, é fazer a gente relembrar, tá? Parir o conhecimento que já está em nós, porque todo conhecimento já foi contemplado no mundo inteligível. Tá? Então, Platão ele vai criar uma obra fenomenal, que é a República, onde ele vai elaborar um modelo de educação, né? A gente trabalhou isso, tá? Na sua utopia da sua cidade ideal, tá? Sua república, aonde todas as crianças vão passar, ao nascer, crianças do sexo masculino vão ser tiradas do pai e da mãe, vão ser levados para a sua cidade, lá vão passar por um processo de educação, aonde vai descobrir, não é, a sua verdadeira alma, a sua verdadeira essência, né? Então ele vai dizer que nem todos têm a mesma alma. Então, existem pessoas de alma de ouro, alma de prata e alma de bronze. E cabe à educação a descobrir essas almas dos sujeitos, dos cidadãos. Tá? Então, Platão vai idealizar na sua república uma cidade, não é? Um estado onde cada qual tem uma função a exercer. E função essa que, se todo mundo exercendo com perfeição, não é? Nós temos um estado ideal, tá? Então, os almas de bronze, não é? São os comerciantes, os artesãos e os agricultores. A alma de prata vai exercer a função de segurança, não é? De guardiões do estado. E os almas de ouro vão ser os governantes do estado. Então, nós vimos que, para Platão, só quem pode governar é quem tem alma de ouro, ou seja, ou o rei se torna filósofo, ou o filósofo se torna rei. Tá? E a síntese do pensamento de Platão, que resume, não é, todo esse pensamento, essa discussão que nós vimos, está na alegoria da caverna, tá? Onde ele resume isso. Então, todos nós somos os prisioneiros da caverna e também podemos ser, não é, o filósofo que se liberta da caverna. E o mundo, não é, que estamos inseridos é essa caverna. E a corrente que nos aprisiona, tá, são a nossa ignorância, né, os nossos preconceitos, o nosso racismo. Tá? Então, é mais ou menos isso que nós discutimos nesse capítulo 8 e capítulo 7. É importante você entender, não é, que para Platão a essência das coisas não estão nelas. Tá? Vocês assistirem essa aula, lá o nosso vídeo desse capítulo, você entendeu muito bem isso. Então, para Platão, a essência das coisas estão na ideia que nós temos delas e não nelas próprias. Tá? Então, tudo que é de perfeição não existe no mundo sensível, mas somente no mundo inteligível. Tá? Então, a educação, o saber, é uma das formas de fazer com que a gente possa desapegar do corpo e valorizar, não é, a alma, porque a alma ela está presa nesse corpo. Então, para Platão, o corpo ele é um cárcere da alma. A alma não é, o corpo é uma prisão. A alma está presa neste corpo. Então, para libertar essa alma é pelo princípio da virtude, não é, do conhecimento, tá? Do conhecimento. Tudo bem, meus filhos? Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom.